Não tem como falar em preparação cirúrgica se a gente não falar de preparação anatômica, conhecimento anatômico. Ele é o básico do básico. Boa noite, Fabi. Se a gente não pensar na anatomia dessa maneira, você não tem como operar bem, tá certo? E a gente fica muito preocupado com a região de mandíbula, principalmente em relação ao canal mandibular, fóssil mandibular, que normalmente dá mais problemas pra gente. Mas a região de maxila, quando dá problema, cara, o negócio é feio. Então, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como, por exemplo, toda a anatomia, gente, os acidentes, complicações em cirurgias, eles andam de mão dadas, mãozinhas dadas mesmo, com os acidentes anatômicos. Muitos dos problemas que nós temos são questões anatômicas. Vamos lá. Uma comunicação buccinusal. Se a gente for pensar na comunicação buccinusal, ela só vai acontecer porque os molares superiores têm uma relação significativa com o seio maxilar e após aquela extração vai criar uma comunicação buccinusal. E que aí a gente vai poder ter, quem sabe, uma formação de uma fístula buccinusal. É o posicionamento, é anatômico a questão. A mesma que eu já falei a respeito de um canal mandibular, por exemplo, a relação do terceiro molar inferior com o canal mandibular é anatômico. Augusto, hoje eu não planejei falar sobre enxertos ósseos nem RDI, tá? Vou falar mais de acidentes, complicações. RDI é uma técnica excelente que eu uso muito. Tem a descrição dela no Cirurgia 4 em 1. Mas aqui não. Hoje vai ser anatomia e cirurgia. Anatomia e cirurgia. Descrição anatômica e a correlação. Só que eu, por exemplo, eu não gosto da descrição anatômica, cara. Aquela descrição decoreba, sabe? O processo zigomático da maxila, que vai se estendendo da maxila para o osso zigomático, que vai articular com o processo maxilar do osso zigomático. O tuber, que vai ter a região posterior, que vai formar a parede anterior da fossa infratemporal. Não. Isso daí, essa descrição é importante pra gente saber, principalmente lá na faculdade, na hora que a gente está começando a ter o conhecimento anatômico. Mas no dia a dia, essa não é a pegada, esse não é o que a gente precisa, não é o que a gente tem que levar, certo? Então a gente pode transformar a anatomia em algo mais legal. E é o jeito que eu gosto de passar a anatomia, certo? Porque se a gente só ficar naquela questão decoreba, sai do coração, a artéria carótida, a carótida externa, a carótida externa, a ramificação da artéria maxilar, artéria tal. Gente, não, a gente não vai conseguir decorar. Você pode até decorar por uns dias. Vai passar 2, 3, 4, 5 dias. Você já não usa. A gente não é o habitual nosso. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar todos esses acidentes anatômicos, todos os mais relevantes, e aí sim a gente fazer a correlação com os problemas cirúrgicos, com onde a gente tem que prevenir, aonde a gente vai ter que tratar, a gente vai ter que manipular, e aí sim, aí aquela anatomia que era decoreba, ela deixou de ser, e ela passou a ser uma anatomia prática, funcional, tá? Então, eu não estou discordando, não estou falando que é errado a anatomia, que a gente tem que aprender lá na faculdade, quando a gente está naquela descrição anatômica. Porque para eu poder chegar hoje e falar para vocês dessa maneira, um conhecimento básico já teve que ter tido. Você já teve que ter assimilado alguma coisa. Não tem como chegar agora e eu falar para uma pessoa que não conhece nada, que não tem conhecimento nenhum anatômico, e ele vai compreender perfeitamente. Não vai. Tá? Porque ele precisa de ter aquele conhecimento, aquela anatomia descritiva, e agora nós vamos refinar. Agora nós vamos trabalhar, certo? Essa anatomia que a gente tanto precisa aprender, tá certo? E aí, hoje, no final da live, esse caso aí, esse dente 18, eu vou mostrar pra vocês o porquê que eu não extraí ele, porquê que nós não deveríamos extrair, mas tudo baseado em anatomia, tá? Então, não pensa que vai ser anatomia que eu vou ficar descrevendo as coisinhas, não. Vou ter que escrever um pouco, mas sucinto. A ideia é trazer a anatomia para a cirurgia, fazer uma parte da nossa cirurgia, tá joia? Então, no final da live, eu vou descrever melhor a relação desse dente aí com o conteúdo geral. Então, precisa acompanhar a live até o final, para depois eu poder chegar e falar, tá vendo por que eu não extraí esse dente? Por causa disso. Mas aí eu preciso explicar para vocês durante a live, tá joia? Então, já que eu não quero passar por essa parte chata, por essa parte de anatomia, não
Essa anatomia descritiva tal assim, o que eu vou fazer? Nós vamos falar a primeira coisa, que um primeiro acidente anatômico que nós temos ali é o seio maxilar, tá? E não adianta, eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem do seio maxilar. Essa aqui é a maioria de vocês já viram, de atlas de anatomia, tá certo? Em que a gente vai ter aqui todos os processos, a região do túber, vai ter ali a parede anterior da fossa infratemporal, que o seio maxilar é uma cavidade aérea situada no osso maxilar. Ele tem um formato de pirâmide, onde o ápice vem vindo para a região anterior, tá? E essa cavidade, tá bom? Primeiramente descrita por Nathaniel Higmore, que foi o primeiro anatomista. Até de Da Vinci tem código de relatos do seio maxilar. Mas isso é importante? Não. O que é importante pra gente? A principal coisa que nós temos que guardar com o seio maxilar é a relação dele com as raízes dos molares superiores. Fala os molares, pode ter uma comunicação pré-molar? Pode, mas é menos comum. A pneumatização e a comunicação é muito mais comum na região de primeiro, segundo e terceiro molar, tá certo? Então, na hora que a gente tem já essa noção do seio maxilar, aonde que ele vai estar abrangindo, quando acontece um acidente semelhante a esse daqui, ó, aonde? Na extração do terceiro molar, que estava anquilosado, vem parte do túber. O que acontece? Automaticamente, a gente já tem que pensar no quê? Na comunicação bucosinusal. Ah, Geraldo comunicou. Então tá beleza, só isso? Não. O tratamento da comunicação bucosinusal, gente, já tem que ser feito o quanto antes, para que não evolua para uma complicação maior, que vai ser no caso de um acidente, está chamando a complicação, que é uma fístula bucosinusal. E a fístula bucosinusal, provavelmente ela vai gerar sinusite, vai ter passagem diária de alimento da cavidade bucal para o seio maxilar, de ar do seio maxilar para a cavidade bucal. Então, todas essas complicações é muito desagradável para o paciente. Então, no ato cirúrgico, como que a gente vai resolver esse problema? Fechamento por primeira intenção. Poderia falar um pouco sobre sinusite e dor dentária? Podemos sim, Augusto. Só que esse tema, cara, é um tema tão amplo, é um tema que a gente vai pensar na sinusite, porque é o seguinte, tem tanto a sinusite que pode ser ocasionada por problemas dentários. Vamos supor, um dente que está com uma lesão periapical, que vai ter uma drenagem para o seio maxilar, e consequentemente a gente vai ter uma sinusite, como também nós vamos ter as sinusites que vão refletir nos dentes. As dores vai ser refletida nos dentes, mas o diagnóstico tem que ser muito bem feito, porque senão você vai fazer um tratamento endodôntico às vezes inadequado. Esse é um tema que a gente pode pensar para uma das lives aí futuras, para a gente poder abordar, porque é um tema bem amplo. E aí vai fugir um pouco da live de hoje. Mas eu já vou deixar anotado aqui, ó. Deixa eu até falar aqui, ó. Sinusite e dor dentária. Deixa eu anotar aqui, ó. Pera aí. Tema de live. Sinusite e dor dentária. Porque aí o que acontece? Aí a gente destrincha mais assuntos só relacionados a isso. Tá ok? Aí vamos deixar isso aí para uma outra oportunidade. Tá joia? E aí então, pessoal, quando a gente voltando ao assunto, que quando tá com uma comunicação bucosinusal, automaticamente nós vamos ter que fazer fechamento primário. Então vai ter que rodar retalho. Sobre a quilose, a comunicação não é algo do ato operatório. A necessidade cirúrgica de ocorrer o túber, vinjuntor ou comunicação. Pera aí, Rafa, te entendeu porque não entendi direito a pergunta. Sobre a anquilose, a comunicação não é algo do ato operatório? Sim. Se a gente tem ali uma comunicação, vamos supor, tem uma anquilose, tá? Um terceiro molar superior que já estava em função, um paciente um pouco mais velho, que é muito comum de ter essa anquilose, na hora de fazer a extração, veio o túber. Veio o túber, gerou uma comunicação, nem sempre acontece, tá? Pode acontecer ou não. E aí, na hora que acontece a comunicação, nós temos que já fazer o quê? O diagnóstico. Como que a gente vai fazer o diagnóstico? Manobra de Valsalva, tá certo? E aí, na manobra de Valsalva, você tampa por nariz, pede o paciente respirar e verifica se teve comunicação, passagem de ar, tá? Ou então, colocar o espelhinho ali, fazer uma sondagem com a cureta, enfim, fazer uma inspeção da alvéola. Ali a gente consegue diagnosticar. Então, se o tuber já veio junto, anquilosado, eu removo ele. Ele já vem junto, eu vou descolando e vou removendo. Tem
Tem técnicas, tem assim, você pegar, principalmente no livro do Peterson, eles falam para manter o dente, para fazer uma esplintagem. Cara, mas ele tá anquilosado, tem que fazer extração daquele terceiro molar. Se a gente esplintar ele e estabilizar, até vai corrigir a fratura do tuber. Vai consolidar a fratura ali e vai resolver. Mas depois eu vou ter que tirar. Como que eu vou fazer? Já vai tá tudo anquilosado, vou fraturar de novo. Então eu já prefiro remover tudo, removo, vou descolando, vou tentando evitar o mínimo de dano possível. E aí depois eu pego e venho fechando a primeira intenção. Aí bato retalho, o que eu tiver que fazer, retalho palatino, retalho vestibular, deslizo, retalho, enfim, para fechar tudo em primeira intenção. Quando acontece um caso igual esse daí, que a gente remove o tuber, normalmente sobra muito tecido mole. Então é até fácil de fechar. Na hora que você já dá a sutura, já pega e já fecha. Tá joia? Beleza, Rafa? Respondi a tua pergunta? Se eu não respondi, faz ela aqui pra mim, que eu não sei se eu entendi ela direito, tá? Se qualquer coisa você manda aqui que eu respondo ela pra você, tá bom? Então, quando a gente teve isso aí, a gente tratou, fechou, teve fechamento de primeira intenção, a gente vai ter tratado a comunicação bucosinusal. Porque se a gente não tratar, a gente pode ter uma consequência semelhante a essa daqui, ó. De um colega que enviou para mim, que teve uma comunicação bucosinusal, depois que teve essa comunicação, não foi tratado no ato cirúrgico, o paciente ficou relatando que estava saindo líquido, até às vezes arroz pela cavidade nasal. E isso daí por conta dessa fístula, que aí não vai fechar mais. Aí tem que ter todo o trabalho, aí tem que fazer reavivamento da ferida. Normalmente a ferida óssea, o defeito ósseo é maior do que o defeito de tecido mole, então tem que remover o tecido mole, debridar o tecido do tecido ósseo, para depois a gente conseguir fazer o reposicionamento do retalho, fechando por primeira intenção. Pode ser retalho palatino, pode ser retalho vestibular, pode ser um deslocamento da bola de Bichat. Então, tudo isso aí são técnicas que a gente pode lançar a mão para fechar, tá certo? LPRF, membrana de LPRF, tudo isso a gente consegue resolver, tá certo? E, normalmente, igual a gente tá falando da fratura lá do tuber, vai ser duas coisas. Ou uma cirurgia mais traumática, certo? Igual naquele caso, um dente anquilosado. Ou então uma cirurgia que a gente não planejou bem. Porque se a gente não planejar adequadamente, a gente pode ter esse tipo de consequência. Então a gente deve evitar, tá certo? A gente tem que prever, a gente tem que criar essa mentalidade cirúrgica para a gente poder enxergar o problema, tentar antecipar ele, e se ele acontecer, a gente já está pronto para resolver. Já sabia, não, aconteceu agora, vou lá e resolvo. Não deixar perpetuar, que igual eu mostrei ali, ó, da comunicação bucosinusal e vou para fístula bucosinusal. Aconteceu a comunicação, beleza, a gente vai tentar evitar. Sim, Fal. Tem essa questão sim. Tem pessoas que não gostam de fazer, porque é o seguinte, vamos pensar comigo. Às vezes a gente vai fazer a remoção da fratura, a remoção ali fez a remoção, teve a comunicação. Não necessariamente a gente teve um rompimento da membrana sinusal, tá certo? E como que é a formação da fístula? A fístula nada mais é que a união do epitélio do seio maxilar, do epitélio sinusal, com o epitélio bucal, formando a fístula e esse caminho entre a cavidade bucal e o seio maxilar. Então, muitas vezes, a gente pode acontecer de ter tido essa comunicação, tá? De você ter essa relação, mas a membrana do seio maxilar, ela está íntegra, semelhante ao levantamento do seio maxilar. E se ela está íntegra, ela não vai ter uma comunicação com como que fala? Lá com o epitélio da cavidade bucal. Então, tem colegas que não gostam. Eu prefiro pecar pelo excesso. Eu prefiro verificar, tentar acompanhar, fazer a manobra de Valsalva, porque na manobra de Valsalva, na hora que você fizer, você pode promover, romper, mas muitas vezes já está rompido. Então eu prefiro tentar o máximo diagnóstico possível e aí tratar, tá certo? Aí é uma questão que hoje eu vejo que está mais pessoal. Tem colega que usa, que gosta, e tem colega que não usa. Tem colega que prefere deixar. Eu prefiro tentar lançar a mão de tudo que eu puder para evitar qualquer acidente ou complicação,
tá certo? Mas tem essa questão sim, tem colegas que não gostam de fazer a manobra de valsalva, tem colegas que não fazem inspeção do alvéolo com medo de aí sim criar essa relação de uma possível formação da fístula através da cicatrização do epitélio do seio maxilar com o epitélio da cavidade bucal, tá joia? O senhor vai explicar sobre o tratamento de uma fístula, antibióticos, membrana, bola de Bichat? Não, hoje eu não vou abordar essa parte. A gente pode até pensar também em uma outra live sobre isso, tá, Eric? Porque o que acontece? Só isso aí já dá outro tema de live. Aqui, ó, a gente já tá com quase 20 minutos e eu nem saí de seio maxilar. Então, tipo assim, tem muito assunto. Isso aí é um tema também bem legal, onde a gente pode abordar desde retalho palatino, retalho vestibular, a bola de Bichat, uso de membranas que tem colega já usa LPRF para tratar. Enfim, tem que revivar a ferida, tem que tratar, tem que usar antibiótico, não tem como. Normalmente a membrana do seio maxilar já está toda comprometida, tem que fazer uma coletagem, remoção, irrigação com antibiótico. Então é um tratamento bem legal. Dá também uma live só pra gente abordar. Já vou deixar aqui outro tema, tá? Só sobre seio maxilar já vamos ter duas, ó. Sinusite e dor dentária. E o outro tema de live que eu tô anotando aqui vai ser tratamentos de fístula bucosinusal, tá? Eu acho que a gente tem live, já teve a live, mas acho que foi de comunicação, não foi da fístula. Eu vou fazer uma live sobre tratamento de fístula. Fístula bucosinusal. Tá anotado aqui. Certinho, Eric? Deixa eu ver se alguém vai perguntar mais uma coisa aqui. Não, beleza, então vamos tocar então. E aí, pessoal? Então, o que acontece? Quando a gente cria essa mentalidade para a gente prevenir e tratar os problemas cirúrgicos, a gente vai ter uma cirurgia muito mais tranquila e vai entrar muito mais com muito mais segurança, tá? Você sabe o que vai fazer. Se der algum problema, você já sabe como que você vai corrigir, tá joia? E, além da gente pensar nos casos que a gente pode ter fratura de túbulo, comunicação bucosinusal, a gente pode ter os casos de deslocamento, tá? De dentes para dentro do seio maxilar. Como, por exemplo, ó, eu peguei as imagens desse artigo aqui, ó. Esse artigo é com deslocamento do elemento dentário para dentro do antro do seio maxilar, tá certo? Isso aí é só para referenciar de quem que foi feito o relato de caso, mas as imagens tomográficas são essas aqui, ó. Então ali, ó, dá pra gente ver próximo do assoalho o seio maxilar, só que além dele estar por esse corte, o corte coronal, a gente vê que ele tá no assoalho, mas a gente também vai ter outros cortes, como por exemplo no corte axial, a gente vai ver que ele já está numa região posterior ao seio maxilar, tá? E ainda tem mais cortes, tem mais imagens aqui pra gente ter uma noção legal do posicionamento desse dente, como uma radiografia posterior. E aí, o que acontece, pessoal? Qual que é a grande chatice quando um dente ele é deslocado para dentro do seio maxilar? Muitas vezes fez essa tomografia, beleza, ele pegou, saiu do centro radiológico, foi para a clínica imediatamente e vamos fazer a cirurgia. Nesse trajeto já pode ter mudado a posição do dente. Ele pode estar deslocando lá dentro. E aí você vai achar que está no lugar, ele não está. Então, como que é preconizado o tratamento? Se o paciente ele não estiver apresentando nenhuma sinusite, nenhuma complicação relacionada ao seio maxilar, pode-se pensar em deixar esse dente. Semelhante ao que acontece quando a gente tem uma fratura de raiz e segue aqueles critérios, se o dente não tem infecção, se o tamanho do dente não é adequado, tipo assim, é um fragmento de 3 a 4 milímetros. Enfim, a gente seguindo essas coisas, essas características, se o dente estiver lá quieto, sossegado, pode-se pensar em deixar. Se o paciente desenvolver qualquer problema relacionado a complicações, sinusites ou infecções no seio maxilar, o dente tem que ser extraído. E aí que entra a dificuldade dessa relação, do diagnóstico exato, do posicionamento dele para poder fazer a remoção, tá certo? Muitas vezes que ele sofre encapsulamento lá e vai ficar quieto. Igual o implante também. Às vezes, implante deslocado para dentro do seio maxilar é encapsulado e fica quieto sem gerar sinusite. Obviamente, vai ter que ter o acompanhamento desse... Como que fala? Vai ter que ter o acompanhamento relacionado
esse aí é maxilar, acompanhamento radiográfico, ver se não está tendo nenhum desenvolvimento, nenhuma sinusite, nem nada. Mas, se tiver quieto, perfeito, tá resolvido. Melhor deixar quieto que fazer a cirurgia, às vezes invasiva, que tem que fazer uma abertura significativa no seio maxilar, para depois coletar, procurar. O sugador, um bomba vácuo é muito importante, que às vezes você consegue, pelo sugador, ele vem puxando, tracionando o dente, tá? Sim, Fabiano, a live vai ficar gravada, tá? Aí, então, boa noite. Então, o que acontece? Quando a gente tem essa relação ali do seio maxilar, ele ter, do dente ter se deslocado para dentro do seio maxilar, a gente tem que pensar se vai tirar ou não, e se for tirar, tem essa relação dele estar deslocando lá dentro do seio maxilar. Mas, não somente com relação a essas duas possibilidades que a gente tem com o seio maxilar, que seja o deslocamento de raiz, ou deslocamento de dente para dentro, ou a formação de uma comunicação buco-sinusal, e depois uma possível fístula, a gente pode ter, em caso de terceiros molares, um outro comprometimento, que aí é mais grave ainda e de mais difícil resolução, que é o deslocamento do dente para a fossa infratemporal. A fossa infratemporal é essa região que fica posterior à região do túber aqui, ó, onde a gente vai ter ali as lâminas do processo pterigóide, que vai ter músculo pterigoide medial, que vai ser a origem dele, músculo pterigoide lateral, ramificações da artéria maxilar, ramificações do nervo maxilar. Então, ali, sem contar ainda de todas essas estruturas igual estão sendo demonstradas ali, a gente também vai ter também um outro acidente anatômico que, se lesionado, também pode gerar grandes problemas para a gente, que é o plexo pterigoide, que é um conjunto considerável de várias veias em que formando um plexo venoso. Então, que também for lesado, tem que se tomar muito cuidado, prevenir esse tipo de lesão, porque vai ser um sangramento bem intenso se romper uma artéria, um veio ali. E o que acontece? Para demonstrar também esse caso, eu selecionei um outro artigo, tá? Que foi esse artigo aqui, ó. Eu estou mostrando os artigos, pessoal, para referenciar quem fez. Quem fez o trabalho, teve um acidente e pegou e fez esse relato, merece todos os créditos. Esses casos não são meus, graças a Deus também. Não queria ter, nem quero, tá? Então, tá aqui. E aí, por isso que eu estou mostrando de quem que é o dono da obra de arte, tá bom? Quem que aconteceu, quem chegou, quem que tratou, quem que resolveu o caso, tá joia? E aí, dentro desse artigo, eles demonstram quais foram as correlações. Então, esse dente ele foi deslocado, tá, para a região infratemporal. O acesso, gente, para a região da fossa infratemporal, ele é extremamente complicado. Muitas vezes o cirurgião ele não tem visualização, quase nunca ele tem visualização. Então ele vai ter que ir dissecando, abrindo lentamente, com bastante cuidado, pelo tato muitas vezes, pinçar o dente para conseguir removê-lo. Mais uma vez, se o dente for deslocado para lá, não tiver nenhum problema, não tiver gerando alguma infecção, dor ou limitação de movimentos, em relação ao que eu já falei, que tem vários músculos ali, pterigoide medial, pterigoide lateral. Se não tiver tendo problema na movimentação, não tiver dor, não tiver infeccionado, encapsulado, deixa, é melhor. Não, tá com problema, o paciente está relatando dor, o paciente está com limitação de movimentação, porque na hora que abre, dói movimento, relação com os músculos, aí nós temos que fazer a remoção desse dente. E a remoção é abrindo na região posterior ao túbulo, tem que ir abrindo, divulsionando, certo? Com a pinça hemostática ou com a Metzenbaum, devagarzinho, até achar o dente. E depois pinçar ele e fazer a extração e aí fechar por primeira intenção. Então, é uma complicação que para mim é às vezes até pior pela dificuldade técnica de executar, pela dificuldade de acesso, não é um local fácil, e pela complexidade da quantidade de estrutura anatômica que está lá. Tá certo? Igual eu já falei, ó, músculo pterigoide lateral, pterigoide medial, vamos ter artéria maxilar, as ramificações dela, nervo maxilar, vai ter plexo pterigoide, ou seja, tudo aquilo que a gente não deveria mexer, mas se cair lá vai ter que correr o risco, e tiver com uma complicação. Se não tiver, a gente pode deixar quieto, tá certo? Então, em relação ainda a essa região ali, da região do túber, a gente vai ter essa questão do deslocamento do dente para a fossa infratemporal, tá joia? Deixa eu parar aqui de compartilhar um pouquinho. Mas aí,
a gente ainda pode ter um outro deslocamento de um dente, que seria uma outra complicação também relacionada com os acidentes anatômicos, que seria o deslocamento do dente para o espaço bucal, tá? Eu também já vi essa relação no planejamento. Deixa eu ver aqui, Rafa. No planejamento no cirúrgico, já nota no exame radiográfico um seio congestionado e indicado de tratar antes este quadro pré-cirurgia. Vários estudos de surgimento de fístula do paciente com inflamação prévia. Ué, com certeza, Fábio. Se você já está olhando na radiografia, você já vê que ele tem uma sinusite, por exemplo. O paciente já está relatando. Por que não tratar? Só que é o seguinte, o tratamento de sinusite, até onde eu sei, ela é vedada ao médico otorrino, tá? O otorrinolaringologista. Nós, cirurgiões dentistas, nós temos acesso, mas nós não podemos mexer. Por exemplo, tem um cisto de retenção de muco, tá? Eu abro o seio maxilar, faço o levantamento de seio maxilar, tranquilinho, bonitinho e tal, mas eu não posso acessar o seio maxilar, pelo menos até onde eu sei. Se alguém, se eu estiver errado, pessoal, me corrijam aqui, tá? Porque até onde eu sabia da parte legal, tá? Se o paciente tiver, por exemplo, um cisto de retenção de muco no seio maxilar, eu não posso mover. Isso daí é vedado ao otorrino, tá? É lógico, se eu vou fazer uma cirurgia de levantamento de seio maxilar, eu vejo que tá ali, eu já posso mover. Então, tá vendo? Tem essa questão ali, mas é ideal que a gente trate, que ele não tenha essa predisposição de gerar uma infecção. Pensa pra você ver, eu vou fazer um levantamento de seio maxilar e o paciente já tá com uma sinusite. Como que eu vou abrir para pôr enxerto? Que o material de enxerto já predispõe uma infecção. Entendeu? Então, aí o ideal é sempre a gente tratar antes, tá? É deixar tudo limpo para operar melhor. Igual, por exemplo, a gente tem que fazer adequação de meio bucal sempre. Fazer raspagem, alisamento radicular, remoção de tértaro. Por quê? Só para melhorar a qualidade bucal. Melhorar, reduzir a microbiota, reduzir a virulência. E dessa maneira, a gente reduzir. Eliminar, a gente não elimina risco de infecção. A gente sempre trabalha com redução. Eliminar não tem jeito, porque a cavidade bucal ela é uma cavidade contaminada, não tem como esterilizar. Então, a gente vai ter que sempre reduzir. Tá certo? É o jeito que a gente consegue reduzir as nossas dores de cabeça, principalmente relacionadas a infecções. Tá joia? E aí, relacionada ao deslocamento para o espaço bucal, isso aí é um pouco mais difícil de acontecer, mas também acontece, tá certo, pessoal? E eu separei aqui uma imagem, e essa imagem anatômica, estou mostrando a relação desse dente aqui, logo no cantinho da direita, teria ali um xizinho e uma setinha, tá? Aonde o dente ele teria que passar meio que por cima do músculo obstrucionador para ele poder cair lá. Então, na hora que a gente for fazer ali, não é tanto, tem que ter um movimento, tem que ter o ponto de apoio, a força exercida ali para levar ele para o espaço bucal. Então, ou seja, tem que ter sido um movimento um pouco intempestivo, não vai ser um movimento tão simples como, por exemplo, porque a da fossa infratemporal, qual que é um dos movimentos que a gente mais realiza? Pegar um extrator Selden angulado, achar um ponto de apoio na mesial terceiro molar e fazer um movimento de rotação, meio que jogando ele para a região da fossa infratemporal. A gente está correndo esse risco. Então, para a região bucal é diferente. Para deslocar o dente para o espaço bucal, ele vai ser bem mais difícil da gente conseguir. Sim, é um acidente que depende mais de uma falha técnica do que um acidente propriamente dito, tá? Enquanto eu já vejo que um deslocamento dente para a fossa infratemporal, ela já é mais possível. Ou para um seio maxilar, por exemplo. Tem as manobras que a gente deve evitar? Tem. No seio maxilar a gente não vai fazer um movimento de cunho, não vai empurrar dente, raiz, em direção ao seio maxilar. Sempre nós vamos estar fazendo o quê? Nós vamos estar evitando, vamos estar tracionando. Nada vai em direção ao seio, para a gente evitar. Mas na relação do deslocamento para o espaço bucal, aí eu já acho que já é um pouco mais questão de uma falha técnica realmente, tá? Os outros podem ser acidentes. E o tratamento é semelhante ao deslocamento para a fossa infratemporal. Se não tiver doer, não tiver no comprometimento, a gente pode manter o dente lá, sem infecção, sem nada. Se tiver alguma complicação, aí tem que abrir dissecando, até achar o dente onde que ele vai estar encapsulado para fazer a remoção dele. Aí é uma cirurgia apenas em relação de tecido mole, porque já vai estar ali na região do espaço bucal, tá joia? Ainda um outro acidente que a gente tem que tomar bastante cuidado, principalmente, eu gosto de fazer bastante enxerto gengival, eu acho que dá uma melhora, principalmente na saúde periimplantar, a gente realizar enxertos gengivais. E a área doadora, o melhor biomaterial que nós temos, ainda hoje, é o
palato. Então ali a gente tem região de tuber, mas o tuber eu gosto muito de utilizar, mas muitas vezes eu não tenho quantidade adequada para o enxerto, tá? Então eu não vou conseguir resolver tudo. Quando é um dente, dois às vezes, até consigo pegar de um tuber, porque tem tuber também que é pequeno, então não serve como área doadora, e muitas vezes vamos ter que remover na região de palato. E do palato a gente vai ter o quê? Artéria palatina maior, que é o maior problema que a gente pode ter ali, e o nervo palatino maior. O que eu vejo maior problema mesmo, é em relação a gente ter hemorragia com a artéria palatina. Eu teve uma cirurgia que eu estava fazendo, um protocolo, eu consegui a proeza de romper as duas palatinas maiores. Eu rompi do lado direito e rompi do lado esquerdo. Tratei as duas, beleza, não tive problema pós-operatório. Mas situação desagradável, porque na hora que eu rompi de um lado, eu lembro que primeiro o sangue estava esguichando no pé do paciente, e na outra, eu tomei no peito umas 3, 4 esguichadas de sangue, porque como se trata de uma hemorragia arterial, conforme tem um batimento cardíaco, vai saindo os jatos de sangue. Então, eu controlei ele rapidinho, a paciente nem percebeu que ela teve essa hemorragia, que ela teve essa lesão, mas é desagradável. E isso daí, quando a gente ainda consegue tratar, resolver, mais existe os casos de hemorragias tardias, certo? Que aí, essas são bem mais assustadoras. Como eu já tive essa aqui recentemente, infelizmente. Preferia não ter tido, mas a hemorragia aqui, ó. Deixa eu só achar a imagem dela, que foi uma imagem bem... eu achei até meio complicado, porque foi poucas horas. A paciente já estava com equimose, com sangramento bem significativo, gerando ali a filha dela ficando já bem preocupada com relação ao sangramento que a mãe dela estava tendo. Eu fui tratar essa hemorragia umas 11 horas da noite para eu poder aliviar e controlar. Resolvi rapidamente, fiz uma sutura lá, essa daqui, ó. Então, quando a mãe chegou e a filha preocupada, esse sangramento todo na cavidade bucal dela, terminei o protocolo, era 4 horas da tarde. Era 11 horas da noite, ela me ligou para eu tratar essa hemorragia. E era proveniente de artéria palatina maior. Como que eu resolvo? A maioria das vezes, sutura, tá? Pode usar LPRF, pode usar membrana, tem tanta coisa. Eu gosto de resolver com sutura. Se o sangramento está num ponto aqui, eu dou uma sutura em massa, aqui atrás, ó. Pego, passo o ponto, pego a quantidade de um monte de tecido e fecho o caninho. Simples. Eu dei um ponto, gastei 2, 3 minutos, eu resolvi essa hemorragia com um ponto. Então, é uma técnica que eu gosto de utilizar. É a única? Não. Poderia lançar várias. Eletrocautério, IPRF, enfim, tem um tanto de coisas que poderia tratar essa hemorragia. É uma que eu domino. Porque muitas vezes, pessoal, a gente fica pensando, porque fulano de tal faz aquilo. Fulano de tal faz aquilo outro. Cara, se você faz uma coisa bem feita, se a tua técnica tem embasamento científico, tá tudo resolvido, Zé, você fala a técnica de sutura? Seria isso? Se for, é uma sutura em massa. Vamos supor, aqui tá um ponto, tá? Pode ser uma ligadura também. Só que a ligadura normalmente a gente pinça, dá um nó e faz a ligadura, somente no vaso ali. Essa seria a ligadura técnica correta, técnica perfeitinha. Eu faço uma mais fácil. Imagina que o sangramento tá aqui, ó, nesse dedo meu aqui, ó. No trajeto, tem um vaso sanguíneo, que tá jorrando o sangue aqui. Aqui atrás eu venho, pego uma quantidade suficiente de tecido e aperto, dou um nó. E aí, essa técnica de pegar tecido do palato tem nome? Tem, remoção de tecido para fazer enxerto, tá? Da área doadora. Aí tem com enxerto só de tecido conjuntivo, enxerto de tecido gengival livre, enxerto com bisturi, com 2 bisturis. Aí tem vários, tá? Nesse caso aí foi hemorragia proveniente de um protocolo, então não foi uma remoção de tecido gengival, tá? Aí foi apenas um protocolo que rompeu a artéria. Simples. O retalho está fechado por primeira intenção. Eu tenho uma imagem aqui, por exemplo, de uma hemorragia que aí eu tive também relacionada a enxerto gengival. Só vai demorar um pouquinho para eu achar aqui, porque graças a Deus faz muito tempo que eu tive. Deu tudo certo. Essa daí eu resolvi da mesma maneira.
um pouco posterior na região ali do trajeto da artéria palatina, eu pego e faço uma sutura. E aí eu acabo resolvendo tudo. É como se fosse fechar o cano, gente. Você reduz a luz do vaso, facilita a formação do botão plaquetário, a navegação de plaquete, formação de botão, resolve a hemorragia. Espera aí que eu estou procurando aqui, faz tempo que eu teve essa imagem. Que aí é a remoção de tecido da região de palato para fazer enxerto. E, ó, cadê essa imagem, gente? Tá longe. Só um instante. Não. Cadê ela? Aquela ali é a região já resolvida. Eu acho que tá por aqui. Não. Ainda não. Cara, por que a gente nunca acha a imagem quando que a gente quer? A gente nunca acha que a gente precisa. Será que isso acontece só comigo ou com vocês também? Que não é possível. Não é essa imagem, não. Pera aí. Eu tinha separado essa hoje, vi a outra e falei assim, vou deixar só essa aqui como exemplo. Devia ter separado ela também. Deixa eu ver se eu acho ela. Se eu não achar ela, aqui próximo já vi que tem um vídeo para remoção. A remoção de tecido. Aqui tem dessa hemorragia, que eu já mostrei a foto. A outra ela é mais nítida, dá pra ver perfeito aonde que foi que tá vindo bem da região da área doadora do enxerto que eu removi do palato. Não é possível que eu não vou achar essa imagem, gente. Pessoal, se eu não achar, depois eu posto pra vocês ali no... Dá pra ver perfeitinho a região que eu removi e da onde estava vindo a hemorragia. Era nitidamente, era muito fácil de identificar. Deixa eu ver aqui se eu não vou achar. Mas tá lá para trás. Ó, pessoal, vamos lá. Depois eu vou postar ela para vocês. Mas, ó, aqui tem um vídeo de remoção. E a gente dá para ver uma noção muito boa relacionada ao sangramento que essa técnica, ela gera. Aqui, ó. Que é esse vídeo aqui, ó. Então, eu até já vou fazendo ali, ó, já vou esquemeando bem a região do palato pra gente ter uma redução de sangramento, tá? E mesmo assim ainda a gente lesiona alguns vasos ali e vai ter um sangramento mais intenso, tá? Eu normalmente não faço remoção só de tecido conjuntivo, porque o tecido conjuntivo ele vou ganhar apenas volume com ele. Normalmente não vou conseguir ganhar qualidade gengival. Então normalmente eu já removo tecido epitelial junto. O tecido conjuntivo, a vantagem é que não gera uma ferida.
você consegue fechar por primeira intenção ali no palato. E aí dá um pós-operatório melhor. Então, quando eu vou removendo, eu já pego e faço ela como... Removo todo o fragmento, epitélio e conjuntivo junto e vai ficar aquela ferida ali no palato. Aí depois a gente vai pegar, vai preencher com... preenche com esponja e suturo e a gente fecha. Só que mesmo ali, ó, por enquanto não tá tendo sangramento, mas você vê que daqui a pouco o sangue vai começar a sair. E aí começa um sangue um pouco mais intenso. Isso aí é proveniente dos vasos. Muitas ramificações da artéria palatina maior a gente vai lesionar, não tem jeito. Mas, se for ramificações pequenas, meio que instantaneamente, meio que sozinho já consegue resolver. O problema é quando a gente lesiona a parte mais robusta dela, que aí não. Aí é igual eu falei agora há pouco, de quando eu tive um protocolo, que eu rompi dos dois lados, aí ali foi complicado, porque lá não tinha jeito, não ia parar. O jato tava vindo no meu peito, tava vindo no pé do paciente, sozinho não ia parar. Olha pra você ver como já começa a ter um sangramento mais expressivo, tá? Mas ali não lesionou nada, foi tudo tranquilinho. Então, a gente acaba pensando que às vezes isso daí vai também demorar, dificultar a cicatrização, tudo. Eu tenho uma outra imagem aqui, ó. Essa imagem eu acho que ela tá mais fácil. Que eu encontrei esses dias. E alguns dias, alguns dias não, né? Demora algumas semanas ali. Não tem problema de pós-operatório em casa, não sei quando tem risco de hemorragia, que eu já fico mais esperto. Até já evito fazer cirurgia como que fala? De fazer essa cirurgia próximo de alguma coisa. E aí eu tento sempre fazer, ou se eu for fazer no final de semana, eu faço no final de semana que eu estarei em Varginha, que eu vou estar tranquilo, certo? Se eu estiver viajando, eu prefiro às vezes não fazer e evitar algum... Vamos supor que o paciente tenha complicação e eu não esteja lá para ajudar ele no que ele precisar. Então, e às vezes a gente pensar, mas remover aquele fragmento todo ali vai ser complicado, a reparação, o paciente vai ter um desconforto muito grande. Não costumo ter essa relação do desconforto, eu não tenho. Porque a única coisa que eu tenho ali mais é a relação mesmo da hemorragia. Por isso que a gente toma muito cuidado quando vai manipular aquela região ali próximo da artéria palatina maior. Tem que saber que existe o risco e que se acontecer, a gente vai ter que tratar e vai ter que ficar bem esperto ali com essa relação desse risco dessa hemorragia, tá? Deixa eu ver se eu acho a imagem aqui que eu tenho de algumas semanas já fechadinho, já sem quase nenhum. Aqui, ó. Essa aqui é de uma outra cirurgia. Olha lá, dá pra gente identificar que tem ali, ó, aquela área demarcada, onde que eu fiz a remoção, mas já veio epitélio totalmente formado, tudo resolvido. E isso daí com algumas semanas. Então a gente pensa que muitas vezes é muito traumático o paciente, não vai. Eu fiquei muitos anos sem fazer essa técnica cirúrgica por receio, tá? Porque eu achava, nossa, eu vou arrebentar com o paciente, vai reclamar demais, vai sentir muita dor. E não, isso daí eu não tenho. Não é uma complicação que eu tenho assim no meu dia a dia, tá? E aí, pessoal, a gente pensando então, tudo isso que eu já falei pra vocês aqui de hoje, relacionado da relação de anatomia, da extração de tecido molar, não gosto daquela parte decoreba, não acho que aquilo lá ela é importante em um certo momento da nossa vida, depois ela deixa de ser importante. A gente tem que saber filtrar e assimilar, pra gente ter na nossa cabeça aqui, ter tudo que a gente precisa, o que realmente é importante. E isso aí é o que eu chamo da nossa mentalidade cirúrgica, tá? Porque quando a gente tem... Ô, Eduardo, mas o curso é gratuito, cara. O mini curso ele é gratuito, online gratuito. Não precisa se preocupar, tá? É só fazer inscrição lá. Já que você já falou a respeito disso, pessoal, aproveita, já vai lá e faz inscrição. Já tô com centenas de inscritos, cara, pro curso. E vai ser muito legal. Tô preparando material para vocês, desde da base até o planejamento e tudo. Então, assim, vai ficar bem legal. Aproveita e já faz a inscrição lá, tá joia? Então, pessoal, aí voltando essa parte da mentalidade cirúrgica, é muito interessante de você assimilar o que realmente é importante.
Não ficar decorando as coisas, não adianta. Você vai decorar perfeitamente aquele negócio, todos os desenhinhos lá, tudo, baragandã. Aí chega na hora da cirurgia, tem variação anatômica, nem aquilo que você tá vendo. Você tem que saber o que tá ali, você tem que correlacionar com a cirurgia, tá? Então por isso que eu falo que é mais importante, gente. Tem que ter na faculdade, tem que ter visto aquilo lá e agora lapidar, tá? Lapidar para fazer uma cirurgia com maestria, tá joia? E aí, pessoal, seguinte, agora eu vou voltar àquela imagem lá do começo da live, ó. E aí, o que que acontece? Por que que nós não deveríamos e por que que eu não extraí esse dente, tá? Amanda, tem um link na bio, viu? Só clicar lá no link na bio, pessoal, vocês vão cair na página, colocar e-mail, entrar no grupo, na comunidade do WhatsApp. Então, só seguir os passos lá que tá certinho. Então, vai lá no link na bio, tá bom? Aí, ó, o seguinte, esse paciente tem 41 anos, esse dente está assintomático, ou seja, não tem dor, não tem desconforto nenhum. Esse dente está livre de patologias, está livre de qualquer tipo de doença, tá quieto lá. Olha a posição dele, ele está acima, ele está no nível ali, quase que acima do ápice do segundo molar. A incisão, a divulsão que eu vou ter que fazer para eu chegar nele, para realizar uma ostectomia e conseguir fazer a extração dele, vai ser dificílimo. Além disso, para onde que eu vou luxar esse dente? A possibilidade de eu deslocar ele para dentro do seio maxilar, significativo. Se eu não deslocar ele para o seio maxilar, eu posso deslocar ele para onde? Fossa infratemporal. Se eu ainda não deslocar ele para fossa infratemporal ou para o seio maxilar, existe uma possibilidade mais difícil, mas quem sabe se eu faço o movimento errado por falta de visibilidade, eu posso deslocar ele o quê? Para o espaço bucal. Para que eu vou pôr a mão nesse dente? Deixa quieto. Isso é mentalidade cirúrgica, não tem justificativa, tá? Eu procurei a foto, cara, faz tempo que eu tô procurando essa foto, de uma frase do Ivo Pitangui. Eu tenho quase certeza que foi ele que falou. Que ele falava o seguinte, ó, que o dinheiro dele, Pitangui, não sei se vocês conhecem, mas que foi um dos maiores cirurgiões plásticos, se não for o maior cirurgião plástico que teve nesse país. E ele ficou muito rico, obviamente. E aí ele fala que é o seguinte, o dinheiro dele que ele recebeu, a riqueza dele veio do dinheiro, a fama dele veio das cirurgias que ele fez, certo? Tipo assim, a riqueza dele. Mas a fama dele veio das cirurgias que ele não fez. Por isso que ele ficou tão famoso. Ele sabia selecionar o caso. Ele sabia onde que ele tinha que pôr a mão, onde não tinha que pôr. E isso nós temos que ter também pra gente, tá bom? Então esse caso é um caso que eu não operei, não indico extração e não tem por que a gente tá operando, tá? Diferentemente, por exemplo, de hoje, um aluno do Cirurgia 4 em 1 mandou para mim radiografia, tomografia, estava com dúvida, uma relação do ápice da raiz com o canal mandibular. E o que aconteceu? Ele já foi orientando para ele. Falei assim, não, nesse caso aqui, cara, pode distrair, tem a cortical, tá íntegra, a chance de ter uma parestesia aqui é uma chance comum de um procedimento cirúrgico, não é uma chance exacerbada, mas eu orientei para ele o seguinte, ó, se porventura essa raiz fraturar, você vai deixar ela. Você vai tentar ver se ela movimenta, se ela vem facinho. Se não vem facinho, deixa. A gente já sabe que vai dar problema. A gente já sabe que a manipulação excessiva vai ser prejudicial ao paciente. Então, ele já vai para a cirurgia dele lá, não sei se é amanhã ou depois, daqui uns dias, ele já vai para a cirurgia sabendo o que tem que fazer. Tá certo? Isso é a mentalidade cirúrgica. Tá joia? Pessoal, só lembrando para vocês que de hoje até do dia 19 ao dia 21, onde nós vamos estar com o mini curso, tá? De exodontista e terceiros molares. O link para inscrição está na bio. O curso ele é online, ele é gratuito, tá certo? Faz inscrição lá, já estou com centenas de inscritos, tá ficando bem legal. E o material que eu estou preparando é muito importante. E de hoje até lá, nós vamos fazer várias lives. E essas lives, elas vão ser importantes para que vocês ganhem mais robustez. Cheguem com o máximo de conteúdo possível para que lá, no mini curso, vocês aproveitem o máximo possível dele, tá ok? E aí então, pessoal, do material que eu separei para hoje, que eu tô finalizando, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode me mandar, tá certo? E as dúvidas, aquelas questões que alguns colegas aqui me perguntaram, relação sinusite, dor dentária e tratamento de fístula bucosinusal, nós vamos deixar para uma outra oportunidade, que eu vou fazer uma live só sobre isso, tá joia? E aí eu prometo para vocês que a gente vai separar um material bem legal relacionado a esses dois temas, já que tem gente que está interessado e eu acho importante. Se alguém tiver alguma dúvida,
pode ir mandando aqui, embora alguns já mandaram durante a live, não tem problema, eu vou respondendo. E aí a gente vai trabalhando. Só lembrando que às vezes, pessoal, a live já está chegando aqui agora aproximadamente 52 minutos, 53. E aí, às vezes, dependendo se você estender um pouco mais, o Instagram vai derrubar, a gente reabre a live, tá bom? Então vamos lá. Estou no 6º período pagando a primeira cadeira de cirurgia. Está na aula, está sendo top demais. Obrigado pelo seu tempo. Opa, muito obrigado, Gisele. Precisando de qualquer coisa, estamos aqui. A intenção minha é essa. Mostrar o máximo conteúdo, mostrar que eu sei, o que eu já aprendi, o que eu tenho aí nessa minha vida. Agora, estou me tornando realmente, do tempo para cá, professor, já estou sendo professor de cirurgia, estou com a parte lá na farmacologia, microbiologia imuno, que é mecânica de agressão e defesa das enfermas. Então, ou seja, eu estou indo para a docência e estou amando, então cada vez mais vocês vão ver ensinando com prazer, com dedicação, que é uma coisa que eu estou gostando muito. Eu sempre fui apaixonado por cirurgia, agora estou apaixonado pela docência, pelo ato de ensinar. A live vai ficar salva assim, tá, pessoal? Só tem que ver por conta da quantidade de lives, às vezes a gente vai retirar elas um pouco antes do tempo, tá? Mas as lives depois elas saem, então já aproveita nesses dias agora, já vai assistindo, até porque para não acumular várias lives, porque daqui até lá vão ser muitas lives que eu vou acabar gravando, tá joia? Só não sei ao certo quantas ainda, tem que ver se tem de agenda, de aula, de tudo mais. Mas a gente vai ter bastante live, tá certo, pessoal? Mais alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Sugestão, crítica, pode criticar também, tem problema não. É bom, crítica é bom, faz a gente crescer. Às vezes a gente só quer receber elogio, mas a crítica vem, a gente fica quietinho, escuta e tenta melhorar. Você está criticando que tem coisa que a gente pode melhorar, isso aí é importante, tá joia? Se tiver qualquer coisa aí, pode me falar, perfeito? Eu falo demais, não dá uma sede, toda vez que você pode ver que eu tô sempre bebendo muita água. Não aguento, vou ficar seca demais a conta. Ok, então, pessoal, tudo tranquilinho? A turma já tá pensando no feriado, né? Ele não tá querendo, já tá ficando mais suave. Mas a turma aí, amanhã tem aula. Então, de farmácia não tem conversa não, tá? E aí, pessoal, então, vou agradecer aqui a presença de todos vocês. Fico muito feliz com a participação, com as perguntas, enfim, com a interação de vocês, que mostra que o assunto realmente está sendo relevante. Se eu não souber responder, às vezes eu vou falar que eu não sei, como já aconteceu, tá? Em outras oportunidades. E aí, entregou muito conteúdo demais, sem enrolação. Por mim, continua assim, mas obrigado, Zé. Valeu. Os elogios aí, tá vendo? A gente fica feliz, cara. Isso aí dá um gás pra gente, tá bom? Eu não tenho muita paciência assim com enrolação mesmo não, viu, Zé? Eu gosto de chegar e vambora. Põe uma máquina, porque ali encebando demais não dá certo, não. O tempo nosso é muito curto. E a gente ficar perdendo tempo com bobagem não vale a pena. Tem que, já que vai gastar um tempo, então investe o tempo bem investido, não é verdade? E aí, uns elogios igual isso aí é bem legal, tá bom? Eu gostei bastante da aplicação clínica, show de bola. É legal, né, Anjo? Então a gente fica aqui a questão só decoreba, a gente começa a ver a correlação, a importância, e você vê que não precisa decorar tanta coisa, os acidentes anatômicos, eles se tornam importantes, você olha e você já vê todos eles ali, você tem que ficar decorando sem nada. Eu também gosto bastante, e eu sempre gostei muito de anatomia, porque eu sempre fui apaixonado por cirurgia. Eu já entrei na faculdade sabendo que eu queria fazer cirurgia, então eu já fui aprendendo, guardando, e eu criei esse tipo de raciocínio onde eu vou associar sempre acidente anatômico com aplicabilidade clínica. Não tem erro, a gente não precisa ficar decorando, nem faz força, guarda só pela importância do acidente anatômico. Tá joia? E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Muito obrigado mesmo pelos elogios, viu? Isso aí, cara, é top demais, deixa a gente muito feliz. Tem sim, Betinho. Estamos para formar turma também no curso presencial, aqui em Varginha, tá certo? O curso, quando a gente tem ele aqui, ele é bem restrito, no máximo 6 alunos, tá? Para eu poder dedicar bastante e focar bastante em cirurgias. Então, tem a parte teórica e depois
cirurgia a rodo, porque tem que ser a mão na massa, mas tem que ter a parte teórica. Então não adianta a gente também só ir para a parte bruta se não tiver um mínimo ali da teoria, se não tiver aplicabilidade. Às vezes a minha metodologia de ensino, que essa metodologia ela é prática, eu gosto da parte prática. Eu não vou ficar falando, igual eu falei para vocês, vamos descrever a anatomia da maxila. Não adianta. Isso aí não vai resolver, a gente não assimila tão bem assim. Eu prefiro trazer tudo para a prática. Se for prático, beleza, tá no curso, a gente faz a parte teórica, depois vai para a prática e aí é para fazer o máximo de cirurgia possível e bem, operar bem. Tá joia? E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Algum questionamento? Tranquilo? Bettino, a respeito dos cursos presenciais está fechado, porque eu estou focado agora no mini curso nosso de exodontia, que vai ser online gratuito. Eu vou fazer o seguinte, depois eu entro em contato com você em inbox, tá bom? Ou eu, minha equipe, e aí a gente vai conversar mais e a gente desenrola isso aí, tá bom? Se mais alguém quiser também, pessoal, pode mandar para mim depois um direct, falando a respeito, tem interesse no curso presencial, é aqui em Varginha, aí a gente já vai conversando, monta a turma e a gente já toca o curso, tá joia? Pessoal, talvez a live vai cair. Se cair, fica espertinho que eu já abro e já volto, tá bom? Aqui o YouTube já deu pra mim aqui, o Instagram, 2 minutos restantes. Caso esse elemento 18 estivesse associado com uma lesão, por exemplo, um cisto, seria indicado fazer em ambiente hospitalar? Cara, poderia ser interessante sim, tá? Principalmente para conforto do paciente. Por quê? Tracionar para chegar naquela região ali é muito complicado, tá certo? E às vezes você deslocar no seio maxilar, você já vai abrindo, vai ficando a cirurgia muito mais traumática. Então levar às vezes para o ambiente hospitalar não seria de todo mal. Em consequências dos riscos, tá? Da amplitude cirúrgica que a gente vai estar, que está inerente ali nessa posição. Por isso que eu falei, não tem justificativo nenhum tirar esse dente, é só caçar dor de cabeça, por isso que a gente tem que deixar ele quietinho lá. Tá joia?